Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o Forte Copacabana e da batalha que teve entre os 18 do Forte Copacabana, quando 17 militares e um civil se uniram contra a oligarquia dominante do país que vigorava na República Velha no início do século XX. Em alguns vídeos meus vocês já devem ter visto eu falar muito do positivismo e citei inclusive os 18 do Forte de Copacabana, né? Que foi um levante tenentista contra o futuro governo que seria de Arthur Bernardes, na época era Epitáfio Pessoa, né? E tudo começou com cartas que foram dirigidas contra o Marechal Hermes da Fonseca, que foi chamado de Marechal Sem Compostura, né? E o engraçado é que 17 militares se levantaram, se insurgiram contra a oligarquia, contra o governo oligárquico que tinha na República Velha, que era a República do Café com Leite. O poder era alternado entre São Paulo e Minas Gerais, e um civil, que era o Otávio Corrêa. E desse levante quase todos foram dizimados, quase todos foram aniquilados, só sobrando o Eduardo Gomes, que é o brigadeiro Eduardo Gomes do futuro, né? E o Siqueira Campos. E eles eram muito influenciados pelo positivismo. O que é o positivismo? O positivismo é uma doutrina de Augusto Conte que permeou os quartéis da República, na proclamação da República, e também permeou esses militares no início do século XX, na República Velha. O tenentismo defendia um voto secreto, o ensino universal, coisas que não se tinham até então naquela época, né? E é muito curioso a gente estar aqui no Forte Copacabana, onde teve assim, essa insurreição, vamos dizer assim, esse levante no dia 5 de julho de 1922, e 2 anos depois, em 1924, na mesma data, você teve a Revolução Tenentista em São Paulo, do Isidoro Dias Lopes, né, contra também o governo de Arthur Bernardes e contra essa oligarquia que dominava o país na época, né. Esse daí é o monumento do Siqueira Campos, né, que depois foi um político muito importante do nosso país e foi um dos sobreviventes do levante dos 18 do Forte Copacabana, né, ele e o Eduardo Gomes. Esses daí são os 18 do Forte, uma homenagem feita a esses revolucionários da época, né? Então, a gente está aqui em frente à Igreja Positivista do Brasil, né, o Templo da Humanidade, elaborado por Miguel Lemos em 1881, no finalzinho do Império, né, já quase perto da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, que o povo assistiu bestializado, como na expressão que dizem, né, que não sabia nem o que estava acontecendo, não era mais ou menos um movimento republicano muito bem definido, mas o fato é de que tivemos, por exemplo, Décio Vilares, pessoas como Décio Vilares, que elaborou o disco, o círculo da bandeira do Brasil com as estrelas, né, que seria o céu estrelado do Rio de Janeiro quando se proclamou a República, e ele também elaborou os monumentos de Porto Alegre, que foi uma outra cidade que tem uma influência positivista muito forte. E eu tenho o monumento a Júlio de Castilhos em Porto Alegre, elaborado por Décio Vilares também, né? Cândido Rondon, Marechal Cândido Rondon, se casou no Templo da Humanidade, era um afeito, um defensor do positivismo, né? E a igreja teve um problema em 2009, quando ela teve um desabamento do seu teto, mas no ano de 2019 eles estão tentando restaurar e tentando verbas do governo para isso, né?
A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o autor da guilhotina de Paris. A intriga nasce de um café pequeno que se toma pra saber quem vai pagar, para não beber mais do seu veneno. É que eu já resolvi envenenar. Vai, orgulhosa querida, vai, aceita essa lição. No câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Comte e foste ser feliz longe de mim. Positivismo, eu já falei em alguns vídeos meus do canal aqui, né? Estou sendo até redundante, sendo bem cansativo, sempre falando sobre isso. Mas ele é uma doutrina que foi elaborada por Augusto Comte, que era discípulo de Saint-Simon, do socialismo utópico, né? E ele prezava a lei dos 3 estágios, ou 3 estados, que seria o teológico, o metafísico e o científico. O estágio teológico seria o início da humanidade, quando a gente acreditava ainda no animismo, por exemplo, né? Acreditava em explicações sobrenaturais para os fenômenos. A metafísica seria mais ou menos uma ponte, uma questão transitória entre o teológico e o científico, né? Quando você tem uma hierarquia, por exemplo, na Igreja Católica dos santos, né? Você tem um intermédio para se falar com Deus através dos santos, então você tem o plano terrestre e o plano sobrenatural. Não é mais aquela coisa una, como por exemplo no panteísmo ou dos indígenas, por exemplo, ou do politeísmo, né? E enfim, você no último estágio atingiria o estágio científico, né? Que basicamente foi o que permeou o século XIX, né? E as constituições laicas dos países foram justamente através disso também, né? Então, o que eles chamam de secularização, a secularização é quando você tem uma separação da igreja e do Estado, né? Eu acho que, por exemplo, o positivismo ele decaiu muito. Você tem uma nova escola positivista, por exemplo, como a escola de Viena, com o Wittgenstein, por exemplo, né? E o Círculo de Viena, que foi acontecer basicamente um pouco antes, mas posteriormente à Segunda Guerra Mundial, né? Quando você tem um resgate do positivismo, que é o positivismo lógico, né? Mas na verdade o positivismo caiu por terra, muitas vezes porque essa questão não é uma questão necessariamente da ciência em si, que ele é ainda muito forte, né? Na ciência em si, que ele deu origem ao funcionalismo, funcional estruturalismo e tudo mais, mas dessa questão política dele, né? De você ter basicamente uma ditadura republicana, uma centralização forçada, que é o que no mundo de hoje veio se modificando. Mas a meu ver, o lado científico do positivismo ele é muito válido frente ao obscurantismo de doutrinas religiosas e fundamentalistas que infelizmente tomam conta no cenário atual.